Lívia. Tia Lívia. Cadê a tia Lívia? Faz assim com a mão, tia Lívia. Pode sentar aqui, filho, ó. Olha lá. Não, dona Antonete. Mais dona Antonete. Pega mais uma cadeirinha, filho. Bota aí. Queridos, paciência com o som hoje, que nós fizemos tanta festa aí, né? Na sexta que o som não aguentou. Quero agradecer a presença também de visitantes. Depois nós vamos orar por vocês. Depois nós vamos ungir o Grando aí, né, Grando? Essa alergia aí vai sair em nome de Jesus. Eu queria falar sobre isso nessa noite. Amém? Sobre o tema de nós usarmos o poder de Deus através da nossa boca e nossas atitudes para vencermos as doenças, as dificuldades e todas as adversidades. Quantos creem e concordam? Digo amém. Então a mensagem dessa noite é: nossa boca e atitude têm poder. Provérbios 18, 20, 21. Amém? Nossa boca e atitude têm poder, é o nome da mensagem. Se você acreditar nisso, nada vai poder te resistir e nada será impossível para você. Posso ouvir um amém? Lembro sempre daquela mulher que o filho ficava no bar bebendo, viciado nas bebidas, jogado nas sarjetas. E um dia ela foi na igreja e ela pegou o versículo bíblico: crê no Senhor Jesus, será salvo tua casa. Amém, queridos? E ela ficou declarando que o filho estava na igreja, buscando a Deus. Até um dia que falaram para ela, o filho dela foi para a igreja depois de muito tempo, muitos meses declarando isso. Chegaram correndo lá na casa dela e disseram, a filha disse: mãe, só não sabe onde está o meu irmão. Ela disse: eu sei, na igreja. Ele está na igreja, mãe. Amém, queridos? É um exemplo, né? Um testemunho forte. Você vai declarar a sua vitória, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Jesus disse que sendo rico se fez pobre para nos enriquecer. Diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então diz assim, Provérbio 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E depois ele emenda falando sobre o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Mas olha só, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza como do seu fruto. Toda verdade é paralela ou não? É ou não, irmãos? Fala, é. Toda verdade, ela é paralela a algo oposto. Amém? Se a morte e a vida estão no poder da língua, o sucesso está então aonde? No poder da língua. Ora, se a morte e a vida estão no poder da língua, ele está dizendo, a morte e a vida. Ele diz, diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. Escolha, pois, então, o quê? A bênção. Coloco diante de ti hoje a bênção e a maldição. Escolha, pois, a bênção. Então, em vez de você declarar a derrota, declara o quê? A bênção, a vitória. Entende? Sobre todas as coisas. Vigie com suas bocas. Ok, querido? Se você é autoridade sobre quem você vai dizer, aí tem que vigiar mais, porque aí é a coisa mais violenta. Porque tem legalidade. A Bíblia diz, maldição sem causa não cumpre. Se uma autoridade amaldiçoa uma pessoa, certamente ela vai acabar perecendo. Então nós somos autoridade sobre os nossos filhos, né? Autoridade sobre o corpo do cônjuge, a mulher é autoridade sobre o corpo do homem, sabia ou não?
E o homem é autoridade sobre o corpo da mulher. Porém, Deus coroou sua criação com o homem. Então, o homem, ele colocou o quê? Um pouco acima da mulher com relação à autoridade. É importante que o homem tenha a última palavra. Se vai fazer alguma coisa, conquiste seu marido. É bíblico, amém, queridos? Deus falou que não faria nada sem o cabeça da igreja, que é Cristo. Tudo a gente pede a bênção a Ele no sentido de autorizar. Autoriza, Senhor, abençoa, Senhor. Então é importante, mulheres, não façam nada sem compartilhar com seu marido, que acaba dando problema depois. Está cheio de lares sendo destruídos por aí por causa dessa quebra de princípio. Então você tem a sabedoria para conquistar o seu marido, saiba conquistá-lo. Eu tenho uma autoridade, por exemplo, sobre a minha vida, o meu pastor. Eu sempre que eu preciso de alguma coisa com ele, eu procuro fazer algo que agrade mais a ele do que o normal. Amém, queridos? Às vezes eu quero pedir a ele alguma coisa, tomar algumas decisões, não para engambelar uma questão errada, mas para ele me abençoar. Por exemplo, eu quero que ele me abençoe um projeto. Aí eu vou lá, chamo ele em casa, faço a comida que ele gosta, preparo à noite ali, ou amanhã, ou à tarde, depende da hora, para ele, mobilizo a casa em favor dele. Ele vem, come, ali eu converso, eu preciso falar algo com o senhor, preciso da sua bênção. Geralmente ele me abençoa. Estou dando um exemplo. Amém, queridos? Então sempre procure a bênção do seu pastor, sempre procure a bênção do seu esposo. Procure, se é uma questão física, do corpo do marido, a bênção, o marido é importante pegar a bênção da mulher, e tudo isso a gente tem que aprender a viver. Amém? Nossas palavras denunciam se nós somos crentes ou incrédulos, se temos fé numa área ou outra, e outra ou não. Se estiver doente, declare versículos bíblicos sobre cura e faça o que a Bíblia nos manda fazer. O grande pegou uma alergia ali, né, de uma intoxicação alimentar. Falei para ele, meu filho, declare Isaías 53, 4, 5. Depois ele mandou o texto completo, fico martelando em cima. Independente se você está indo no médico. Posso ouvir um amém? Que nós vamos falar nisso, vamos dar continuidade ao que nós ministramos semana passada, para vocês compreenderem bem isso daí. Isaías 53, 4, 5. Já sabe de qual, Grando? Já sabe de qual? Hã? Ainda não. Está recente, né? Certamente ele, está falando ele, Jesus, o Messias. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se você não tem paz, Jesus tem uma paz para você. Porque ele sofreu para a gente ter paz, ele padeceu no seu corpo para a gente ter saúde. Então, se você não declarar, se você não reivindicar, dificilmente a palavra vai se cumprir na sua vida. Mas eu já tive muitos anos atrás, eu tive uma alergia que me dava uma coceira que eu ficava doido. Eu lembro de uma manhã, num domingo, que eu comecei, pela pisadura de Jesus, fui sarado. Eu lembro que eu saí com a Luciana, estava dentro do carro e atacou aquela coceira. Eu corri lá no banheiro e declarei, resisti. Naquele dia ela me deixou, nunca mais eu tive aquela coceira. E tantas outras dores que eu já sofri. Já tive dor no joelho, irmãos, que eu pensava que não ia jogar nem mais bola. Aí eu vou, às vezes, jogar com dor, machucado, eu vou mancando dali daqui, não paro, luto, exercito, declaro. Posso ouvir um amém? De repente melhora, depois piora o outro. E é luta, é a época do condor, né? Estou com dor aqui, estou com dor ali, mas a gente vai vencer a época do condor em nome de Jesus. Quantos creem e concordam? Digo amém. Tiago 5, 13, 16 é aquilo que nós sempre fazemos aqui nos cultos, quando alguém está doente. Se tem alguém doente, né? Para chamar o quê? Os presbíteros da igreja. E eles vão ungir com óleo, vai fazer a oração da fé, e a oração da fé vai salvar o enfermo. Tiago 5, versículo 13. Isso aqui é um exercício para você aprender definitivamente como se defender. Amém, queridos? Não fique dependendo só dos seus pastores, você tem que ter independência da fé, na fé. Está alguém entre vós sofrendo? Faz o quê?
Ora, por isso que a gente ora todo dia, para nós vencermos, né? Nós temos a porta de oração, que eu mando todo dia de madrugada para vocês orarem, homens e mulheres, todos os dias. E você ora aquilo ali, e muitas vitórias estão surgindo, irmãos, está assim, ó, borbulhando. Muitas daquelas petições nossas ali estão borbulhando, outras estão nascendo, outras estão surgindo, e Deus vai nos abençoar, porque nós cremos. Nós vamos andar como quem creu, amém? Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Os presbíteros são as pessoas mais maduras, os diáconos, o bispo, o pastor, amém, queridos? Os obreiros da igreja, que também operam, que têm fé, que acreditam nisso. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Por isso nós temos um óleo aqui, ó. O óleo em si, ele não cura ninguém, mas se eu acreditar e obedecer que esse ponto de contato bíblico, esse óleo é ungido, então ele passa a ter poder de cura. Mas a cura está em eu acreditei quando alguém pôs a mão sobre mim com óleo. Eu acreditei na Bíblia. O óleo em si, por si só, não cura ninguém. Mas porque tem uma promessa, ele passa a curar, porque é um ponto de contato. Para você compreender, isso é uma facilitação de Deus para nós. Não só oração, mas um toque, uma imposição. Amém, queridos? Aí ele fala assim: e oração sobre ungido, ungido com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará. É importante que quem ora, ore concentrado, não fica, né, viajando, né? Trabalha em cima ali, fica atento. Se Deus vai falar alguma coisa, fica ligado. Ore. Se houver alguma coisa pesada que se Deus te falar, compartilhe conosco, até que haja o quê? Um processo de maturidade, porque a gente não está acostumado ainda com as revelações, está passando recado. É complicado, ainda mais quando o recado se trata de pecado, né? Quando o recado se trata de coisas pesadas, né? Então tem que agenciar e negociar isso daí, amém, queridos? Então não precisa preocupar imediatamente, passar para a pessoa se não há uma liberdade, porque pode trazer conflito. Então converse conosco e na maturidade a gente vai compartilhar e vamos confrontar com sabedoria que Deus vai nos dar em nome de Jesus. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por isso nós oramos uns pelos outros. Né? Quando nós oramos ali a pauta de oração, você orou para 40 pessoas, 40 famílias, geralmente. E você orou, e são 41 pautas, então 40 famílias e uma para você. Olha só que tremendo, que troca bacana, que semeadura que nós estamos fazendo. Eu oro para 40 pessoas e uma para mim. É isso que Deus espera de nós, amém, queridos? Então eu oro para 40 pessoas, eu semeio 40 pautas de oração para Deus ouvir 40 pessoas orando pela minha. Glória a Deus, daqui a pouco vão ser 70, em nome de Jesus. Quantos que concordam, digo amém. Até porque tem mais de 40 também, em nome de Jesus. 1 Pedro 2, pode passar duas folhas, mais ou menos, você vai encontrar 1 Pedro 2, 24, 25. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas ou feridas, nós fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertertes ao pastor e bispo da vossa alma. Então estava desgarrado. Às vezes tem gente que está dentro da igreja, mas está desgarrado. Ele está falando para crente, né? Está desgarrado, está sem direção, não congrega. Congregar, queridos, quero sempre falar, não é estar dentro dessas quatro paredes aqui. Congregar é estar afiliado a uma família da fé. E de preferência que haja o quê? Manutenção da aliança. Pastor, ovelha, ovelha, pastor. Posso ouvir um amém ou não? Amém. A igreja não é quatro paredes. São duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Façam o que a Bíblia nos manda fazer. Marcos 16. Vamos lá em Marcos 16. O terceiro evangelho, né? Depois, o segundo evangelho, depois de Mateus. Marcos 16 diz assim.
Jesus aparece, né? Para dar uma ordem para a evangelização. Olha só que tremendo. Como a gente ainda precisa melhorar aqui. Depois de ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos, né? Finalmente apareceu Jesus aos 11. 11 porque não era 12? Mas o Judas se suicidou antes mesmo de Jesus morrer, né? Então, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Ele disse: se nós acreditarmos neles, se pintar um demônio em nome dele, a gente vai expulsar, amém? Em meu nome expelirão demônios. Como é que eu expulso o demônio? Pela fé. Quando tem uma enfermidade, você pode tratar que é um espírito imundo ou maligno por trás da enfermidade. Posso ouvir o amém? Então, queridos, tem muita coisa ruim por aí que tenta nos destruir, que nós vamos falar sobre isso também para esclarecer mais coisas para vocês. E coisas também que a gente tem experiência de ter visto. Então ele diz que nós poderemos expelir demônios em nome de Jesus. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Falar em novas línguas é o dom de línguas, né? Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O grande, por exemplo, ingeriu um alimento que deu trouxe uma enfermidade para ele, uma alergia, né? Uma coisa assim. Então você pode pegar esse versículo, está aqui, Senhor. É lógico que você deve ter lembrado de orar na hora de comer, né? Orou ou não? Pois é. Às vezes essa prevenção acontece isso. Então a partir de hoje, nunca esqueça, pega essa enfermidade para a glória de Deus. Sabe o quê? Satanás, a partir de hoje você está ferrado. Que agora toda vez que eu for comer, eu vou agradecer a Deus e vou tomar com ações de graça. A Bíblia diz: tudo que é tomado com ações de graça é santificado. Por isso, sempre que a gente vai comer, Deus, obrigado por esse pão, pelo alimento. Sabe por quê? Porque ele pode ter sido consagrado a ídolos, a demônios, pode estar cheio de enfermidade, pode estar com veneno, né? Um veneno para o corpo, algo que o corpo não vai aguentar vencer. Então, vamos pegar as lições aí, amém? Se alguma coisa se nós impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Nós que impomos as mãos sobre as pessoas, tem que acreditar, lançar tudo esse exercício, amém, querido, de fé, que nós não podemos abrir mão de exercitar. O mínimo que o cristão pode fazer é exercitar. Eu já vi muita gente ficar curada, todo dia levanta, pega um óleo desse aqui, ó. Pastor, unge esse óleo aqui para mim, que eu estou com uma enfermidade aqui todo dia. Ele pode até passar remédio, irmão. Pode passar até uma pomada lá na ferida, mas busca uma palavra de Deus. Deus pode te dar uma palavra. Dá uns tapas aí no machucado. Se foi Deus. Eu lembro uma vez que o menino trabalhava com a gente lá em casa, era músico Anderson. Lembra do Anderson? Bem lá que ele era músico, que é CA14. Um garoto veio trabalhar com a gente, ele era músico. E um dia, eu passei perto dele e ele tava, e eu deu vontade, eu estava orando, eu passei perto dele, ele estava passando mal. Eu não sabia o que é, eu olhava para ele assim, e me vinha uma palavra assim: dá uma mãozada no pé do ouvido dele. Aí eu passava, mas a minha mão quase ia só, tanto era a vontade de dar no pé do orelha do menino. O menino era bonzinho, quase nem falava, né? Aí eu passava assim, mas eu olhava e eu falava: meu Deus, eu estou ficando doido. Ai, e vinha aquela impulsividade, a adrenalina minha. Quando Deus fala comigo, minha adrenalina, eu já sei que Deus está falando pela adrenalina, pela reação no meu corpo. Eu passava perto dele e teve uma hora que eu passei, meu irmão, e dei. Eu só ouvi o grito: ai! E o silêncio. Falei: meu filho, pelo amor de Deus, me desculpe, pelo amor de Deus. E ele lá com a mão, sim, parecia que desmaiado, né? Quietinho ali. Pelo amor de Deus, fala comigo. Aí ele olhou assim para mim, né? Aí ele botou a mão, irmão, pus, sangue. Ele era surdo de um ouvido. Eu não sabia. Então havia uma enfermidade ali encroada há muito tempo. Que a audição dele era assim, quase surdo, né? Entendeu? E ele falou: meu Deus, que é isso? Eu estou ouvindo. E ficou aí, nós fazemos aquele uma alegria, né?
Então eu tive essa experiência de Deus falar comigo, porque eu falei, Deus, eu tenho que curar alguém. E depois Deus já me usou para curar tanta gente, principalmente por revelação. Lembro de um tenente da Marinha que eu fui orar por ele, né, ali na, não sei se é o Hospital Naval, fica ali na entrada do Parque da Cidade, 10/11. Hã? É Naval, né? O HGO fica de lá e ele, do lado de quando você entra, já fica do lado, já dá no balão ele ali, não é isso? E eu fui orar para esse camarada lá, que uma médica pediu para eu orar. Dona Concilda, até mãe da menina lá que morreu lá, né? Pastora lá da Zanorte, né? Sogra do André, apóstolo André. Dona Concilda, né? Doutora Concilda. Aí eu fui orar por ela lá. Aí quando eu cheguei lá, o cara tava assim olhando esquisito. Aí eu falei assim, mas esse cara é estranho, hein, doutora? Tipo, não olha, não quero saber, né? Tava assim meio azedo, o cara já na cama ali, já ia operar naquele dia à tarde. Se era à tarde, era à noite. Ó. Tava poucas horas antes dos procedimentos para ele operar do rim. Aí, e sofrendo de dor terrível, aquela coisa horrível, eu falei, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Você crê que Jesus pode curar? Uhum. Aí eu falei, tá bom. Aí eu orei e falei, Deus, me dá uma palavra. Eu sempre buscava assim. Aí Deus me deu uma revelação, né? Eu vi ali indo para Valparaíso, tinha aqueles prostíbulos ali, sabe? Onde tinha aqueles prostíbulos de Valparaíso. E eu via uma Brasília capotando ali. Aí eu falei assim, aí Deus falou para mim, ó, ele é desviado, ele comprou uma Brasília, ficou metido a besta e se desviou. Já pensou o caso de por causa da Brasília? É lógico que quando Brasília era carro. E aí ele passou a frequentar aquele prostíbulo e indo para ali, ou voltando, não sei, ele capotou a Brasília ali e ele então acabou, numa das coisas, afetando o rim dele. Então ele vira e mexe, ele tinha muito cálculo renal. Então agora ele tinha que fazer um procedimento mais forte, além de tirar as pedras. Aí eu falei assim, engraçado, estou vendo uma Brasília, eu vejo ela capotando. O que é que Brasília significa para você? Uma Brasília capotando para o lado do Valparaíso. Aí ele olhou para mim assim, né? Meu Deus, você me conhece? Você me conhece? Ele, não, eu também não te conheço. Aí eu falei assim, eu sei o que aconteceu. Você comprou uma Brasília e ficou metido a besta, se desviou e foi para a bagaceira. Foi ou não foi? Aí ele falou, pelo amor de Deus. Aí ele desesperou, né? Deus me perdoa e converteu ele na hora, porque a pessoa converte, né? Aí eu falei, eu vou ministrar para você. E Deus falou para mim, fala para ele que as pedras vão ser expelidas e ele ficará curado do rins. E assim aconteceu, né? Passou umas 3 horas, ele ligou que ele urinou um monte de pedra. E ficou curado e não precisou fazer o procedimento. E ficou até outro dia ainda no hospital para fazer novos exames, mas a operação tinha sido cancelada. Posso ouvir uma salva de palmas para Jesus? Quantos gostariam de uma experiência dessa? Nós estamos estudando o Atos dos Apóstolos, não estamos? Peça a Deus, querido, deseje. Em vez de vir para o culto, ficar aqui só no zap, meu irmão, fica ligado. Amém? Pedir a Deus, Deus fala comigo, eu quero isso daí, ó. Eu quero uma experiência, eu quero ver anjo. E se aparecer algum anjo para você, prova ele perguntando se Jesus veio em carne. O apóstolo João nos ensina se todo espírito que é de Jesus, ele tem que confessar que Jesus veio em carne. Se o anjo confessar que veio em carne, a responsabilidade passa a ser de Deus, você pode acreditar ali no que ele for falar. Se ele falar qualquer coisa contrária à Bíblia, você então corre aqui. Aliás, quando tiver uma experiência dessa, fala conosco que a gente vai avaliar. Porque se for contrário à Bíblia, alguma coisa está errada. Mas ele não pode confessar que Jesus veio em carne. Posso ouvir um amém ou não? Ele não pode confessar o contrário, desculpe. Perdão. Que Jesus vem em carne. E se for demônio, ele não confessa. E se for demônio, ele não confessa. Você vê um anjo, você pergunta em voz altiva ou por telepatia. Porque quando você vê anjo, você conversa por telepatia. É como se você estivesse falando aqui, mas você fala por telepatia. Ele te ouve, você ouve ele. Essa é a linguagem do espírito, a telepatia, ok?
Você vê, você pode conversar ou por telepatia, aí você vai ver ele responder, assunta. Você fala, ó, todo espírito que confessar que Jesus veio em carne, ele é de Deus. Quem não confessar, ele não é de Deus. Se for demônio, ele some, desaparece. Mas aquele anjo vira o capeta ali, uma imagem feia, um demônio. Alguma reação esquisita acontece. No mínimo, ele desaparece. Estou falando que eu também já tive muita experiência de ver anjo. Então, a primeira coisa que eu fazia era perguntar. Porque a Bíblia diz que o diabo, se possível, ele vinha disfarçado de anjo de luz. E nós estamos estudando a Bíblia que anjo já aparecia para o pessoal lá no começo da igreja. Não fica assustado não, amém, irmão? Ele pode aparecer hoje ou não? Ou Deus mudou, a igreja mudou, como é que é? Então, pode aparecer. Agora, eu desejava muito essas experiências e tudo. Eu tive. Estou falando o caminho para você. Desejo ter experiências com Deus. Isso é gostoso, isso é agradável, isso aumenta a nossa fé, isso ajuda a firmar os passos. Posso ouvir um amém ou não? Mas o que muda a sua vida é andar por princípio. Eu deixei um pouco essa rota que eu andava de buscar revelação. Por exemplo, eu gastava horas aqui, enquanto não soubesse o que aconteceu com o grano, eu não ficava sossegado. Orando e tal. Então é um desgaste muito grande. Às vezes horas buscando, né? E você também vai, depois de começar a ouvir, você vai começar a discernir o que é de Deus, o que não é, se é Deus, se é minha alma. Tem todo esse conflito de informação. Então eu aprendi o seguinte, quer saber? Anda por princípios. A gente aqui, quando está ensinando vocês, eu estou facilitando coisas para vocês, onde eu errei, onde melhorei. A minha vida mudou. Cadê aquele tanto de gente que eu tive revelação? Cadê aquele tenente, que hoje deve ser até muito mais que isso? Quantas pessoas, amor, eu tive revelação que você ouviu, que você estava do lado? Quantas centenas? Cadê elas? Algumas vezes em quando aparece aqui, né? Puxa, meu irmão, nunca esqueci de você. De vez em quando aparece um aqui. Mas cadê aquelas pessoas? Então, não é isso que... A Bíblia fala, ainda que apareça um que ressuscitou dentro dos mortos, você não vai crer, falando do Lázaro e do rico. Ora, deixe lá que ele tem os profetas, tem Moisés e os profetas. Se você aparecer para eles, você acha que eles vão acreditar? Ainda que um dentre os mortos apareça, eles não acreditam? Falando de quem? De Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Então, o que eu quero estimular você é você crer em Deus nesse nível, mas que acima de tudo ande por princípios. Isso é que vai mudar. 4 maneiras do diabo tentar lançar doença em nós. A primeira, usando a boca de profissionais da saúde, principalmente os médicos e cientistas. A maioria dos médicos questiona a divindade de Deus, e neste ponto, boa parte são hereges. Primeiro, médico não tem tempo para Deus, irmão, ele está sempre de plantão, pode olhar. Coisa difícil é ter um médico dentro da igreja. Por quê? Porque ele está sempre de plantão, ele trabalha muito. Outra coisa, ele é treinado para dizer, para explicar tudo. Não é verdade ou não é? Então ele acaba até se tornando um herege com relação ao que a Bíblia diz sobre cura. Mas também eu acho que são as pessoas que mais veem testemunhos de cura. Porque olha quantas histórias eu sei, que o médico disse que o cara estava ali mal, de repente aparece um coração novo, um rim novo, mas isso aqui não estava aqui, isso operou aonde? Mas eu vi, a minha vida inteira de crente eu ouço essas histórias, então, só que eles não divulgam. É verdade ou não é? Tem médico que fala, não, vou cuidar mais de você. Se vira com essas maluquices, eu já vi coisa, viu? O Dr. Maxwell se converteu pela cura do Gesso, né? O pastor Gesso, aquele que veio aqui, vou trazer ele aqui, né? A que hora dessa. Ele e a esposa foram curados de AIDS. Essa semana mesmo ele fez nós um exame, eles fazem de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses. Tem nada. Sempre ele faz só para glorificar Deus. É porque é recomendado, né? Então a maioria dos médicos, isso significa que isso é um humanismo filosófico. Ou seja, o homem resolve todos os seus problemas, logo não busca um socorro em Deus. Queridos, você pode até tomar um remédio, mas você tem que buscar orar. Você pode até ir no médico, mas você tem que buscar o quê? Aqui a sua cura. Não desfaça de Jesus, não, querido. Vou mostrar um caso de um rei que se desfez de Jesus e morreu. E a Bíblia deixa claro ali sobre isso que eu estou dizendo. Vamos acreditar na Bíblia. Querido, está doente, peça oração.
Que eu estou preocupado em incomodar. Pode pedir oração, meu irmão. Pode mandar mensagem, nós vamos orar, avaliar. É lógico. Deu uma dorzinha aqui na minha unha aqui. Ó, meu irmão, começa a cuidar da sua unha. Amém, querido? Começa a se defender primeiro. Porque se você me ligar para 10 vezes você está doente, meu irmão, começa a próxima vez. Na segunda, terceira, eu já falo, confessa Isaías 53, 4, 5. Nós vamos orar sim, mas eu quero todo mundo se defendendo. Amém, querido? Porque a hora que eu não estiver aqui, como é que vai fazer? Você não pode depender do pastor. Amém, queridos? Você sabe o caminho, amém, mas você deve aprender a se defender. Cuidado com os diagnósticos médicos, pois são afirmações e são como sentenças que eles se baseiam para avançar no tratamento. Não aceite diagnósticos negativos dos médicos. Amarre logo que tiver um diagnóstico negativo. Cite versículos bíblicos de cura. Repreenda a doença. E o inimigo da nossa alma, o diabo. Não precisa falar para o médico, na hora que ele está dizendo, olha, detectei aqui que você vai ter que arrancar um rim. Na hora você... Que isso, doutor? Misericórdia. Deus não vai permitir, não. Mas não fica lá afrontando o médico, não precisa. Doutor, eu vou orar para Deus me curar. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Aí o médico vai dizer, é só um milagre mesmo. O senhor crê em milagre, doutor? Eu creio, né? Um vai dizer que crê, outro sim, não, outro mais ou menos. Sabe como é que é? Mais ou menos, né? Mas eu creio em nome de Jesus. Olha, me dá esse laudo aqui. Então vai no banheiro, Satanás, em nome de Jesus, esse laudo é mentiroso. Eu te repreendo e começa a lutar pela sua saúde. Vocês entendem o que eu estou ensinando vocês? Não aceite nunca mais um diagnóstico contra tudo que nós pregamos aqui. Seja o diagnóstico também com relação à sua prosperidade, né? Ó, você está ferrado, você vai para o lodo. Não foi isso que nós planejamos aqui. Nós planejamos que aqui você vai prosperar, não foi? Não foi o que Jesus prometeu? Então, meu irmão, se tem outra promessa, vocês peguem ela para lá, porque eu vou pegar é a que Jesus deu. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância não é estar numa maca, não. Essa semana enterrei mais um tio meu. 4 meses na cama. Né, diabético, ferida para todo lado, não resistiu, deu infarto e morreu. Então, já foi mais um tio. Quer dizer, misericórdia. Doente, enfermo. Mas nós vamos lutar, amém, queridos? Eu nem sabia que estava tão grave assim. Depois fui saber que tem 4 meses que ele estava no hospital do Gama, sofrendo, deitado numa cama. Misericórdia. Mas em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, nós vamos nos firmar no Senhor. É a sua função, é o seu dever. Amém, queridos? Em seguida, procure seus pastores. Em seguida, procure seus pastores, né? Houve um diagnóstico médico. Pega aqui para mim, minha filha, por favor. Houve um diagnóstico médico contrário ao que... Obrigado, filha. Ao que Jesus passou para você. Você repreende. Em seguida, liga para a gente, ó, o médico, vai lá em casa. Pastor, você está onde? Pastora, né? Traz o diagnóstico. Nós vamos lutar contra aquele diagnóstico. Se tiver o diagnóstico, a igreja inteira vai levantar. Quantos concordam? Amém. Porque nós juntos, ninguém vai poder resistir a gente. Assim como nós lutamos pelo Davi. E ele está aí vivo, né? Amém, queridos? Com saúde, estava aí na festinha, né? Está se recompondo. Logo, logo ele vai estar aqui sem faltar aos cultos. Com os pais. Em nome de Jesus. Fala, ele está aí não, né? Procedimentos médicos para confirmar e tornar público o diagnóstico. Exames, receitas, prontuários para disseminar. Então, um prontuário, o diagnóstico médico, ele se torna o que? Público ali. Porque o médico sai de plantão, o outro chega e dá uma olhada ali, querido. Às vezes está cheio de problema, irmão. Nem olha direito, às vezes troca, está cheio desses casos. Tá ou não está? Tem gente deixando o cara morrendo ali na porta. Porque está em greve, porque tem que aumentar o salário. Tem mais... Misericórdia. Aí eu estou cheio aqui, vou atender por vez. Quer dizer, está cheio disso daí, irmão. Mas nós não vamos nos sujeitar a isso. Em nome de Jesus, nós vamos ter uma defesa. Amém? O testemunho do garoto de 6 anos que tinha maldição familiar de cegueira. Então tinha um menininho que foi lá na igreja semana passada e o apóstolo tem dom de cura e ele orou pelo menino. A avó trouxe ele lá, e o olho dele, esse olho aqui, um dos olhos é virado para dentro aqui. Você só vê a parte preta. Ele é assim, então de nascença.
Hã? Só fica a parte preta é para dentro aqui, ó. Você só viu o brancão aqui, ó. Aí a avó levou o menino, 6 anos, para orar lá na campanha que teve um. Campanha não, foi o culto e orou pelo menino. Aí, por que ele tem? Aí ele nasceu assim. Ele não enxerga desse olho aqui. E o que foi? Não sei, nasceu assim. Aí o Espírito Santo falou para o apóstolo: ora pela avó. Aí vem, posso orar pela senhora? Pode. Aí orou, botou a mão, o demônio manifestou lá. Isso foi domingo passado. De o joelho, mão passada. Era o Exu Caveira. O que é esse negócio no olho dele, hein? Fui eu que botei. Lá no ventre da mãe. Por quê? Porque a mãe era meu cavalo. E ela me fez raiva. Então eu amaldiçoei o filho dela e entrei no filho dela. E fiz isso daí com o olho dele. Já pensou, irmão? Que maldade, né? Quer dizer que você que cegou ele, botou com esse olho virado? Então tá bom. Pois agora você vai lá e vai curar ele, vai tirar essa doença que tu botou. Aí ele foi lá, fez assim com a mão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E daqui a pouco o menino começou a gritar, que estava enxergando do olho. O olho apontou assim, ele tipo liberou o globo ocular e o menininho correndo, gritando, estou enxergando, foi um rebuliço lá na igreja. Sabe quantas curas dessas nós vimos na igreja, irmão? Cadê uma família dessas? Às vezes nem fica na igreja. Aí o apóstolo mandou recado para a família e tudo, né, da mãe, e ele falou: e o que mais você tem? Lá na casa dela tem um livro lá, meu, de magia, que é meu, do meu cavalo, que está lá, que é a base legal que eu tenho dentro da casa hoje, é esse livro. Então depois você dá uma olhadinha, irmão, se lá na sua casa não tem um patuazinho, um negócio de mandinga que você já fez no passado, alguma coisa assim, que às vezes você foi nesses negócios, não é não? Se achar lá, você toca para fora, tá bom ou não? Amém ou não? É verdade. Às vezes tem uma foto da ex-namorada, tem uma calcinha guardada, eu não sei. Eu sei que uma vez nós vamos fazer um encontro lá, na hora de confessar pecado lá, o cara jogaram uma calcinha vermelha lá, só tinha homem, falou: ué, misericórdia. Vocês estão pensando que é brincadeira, é? Loucura, né? Loucura, loucura, loucura. Então vamos lá. Jeová Rafá, aquele que te sara, invoca o Senhor e ele tirará do vosso meio as vossas enfermidades. 2 Crônicas 16, vamos lá em 2 Crônicas 16, depois de Reis, depois do Samuel. 2 Crônicas 16. É cabala, é por causa da Argentina, irmãos. Eu estava escrevendo lá na rádio da Argentina, eu escrevi cabalo, hermano. Era o cabalo do Diego. Você sabe que Diego significa diabo, né? Quando você for botar nome nos filhos, irmão, procura a gente, que nome você vai botar, vê onde é que você arrumou essa fonte né, desse nome. Às vezes é um nome amaldiçoado. Ok? Aí você pode estar trazendo uma maldição para dentro de casa. Que vai ficar falando o nome da pessoa o tempo todo, né? Vamos lá. Então, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12 e 13. A morte do rei Asa. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Um descendente de Davi, um descendente de um cara que orava a Deus 7 vezes ao dia, que era o rei Davi. Com todas aquelas bagunças do Davi, ele orava a Deus 7 vezes ao dia para poder tomar as decisões do reinado. Às vezes a gente não ora nem uma vez, irmão, para os nossos negócios, pela nossa vida do dia, né? Querido, toda decisão, ore, busque a Deus em um minutinho. O que é isso aí, vocês dois? Se agarrando. O Raul comeu tanto churrasco. Olha lá, Júnior. Não, olha ali, filma ali, gente. Meu Deus. Isso é churrasco e feijoada.
A sua doença era de extremo grave, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, é o Rubens. Querido, eu posso ir no médico, pastor, você pode até ir, mas não confie neles, confie no Senhor. Entende ou não? Até porque o médico, ele depende das drogas, da operação, dos procedimentos, né, cirúrgicos, para fazer ali reparações ou tratamentos. E Deus é quem fez o corpo. Ele é muito mais poderoso, infinitamente mais do que qualquer médico. Posso ouvir um amém? Então está aqui claro, ele não confiou no Senhor, mas ele não buscou o Senhor. 2 anos esse homem doente ele ficou, acabou morrendo. Aqui está uma reclamação bíblica, tá ou não está? Descansou Asa. Tal era o sofrimento, né, que chamou, descansou. Porque a pessoa está bem, descansou de quê? Não é verdade ou não é? Amém ou não? Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Não confie nos médicos. Dona Lúcia, seu nome é Lúcia? Não confie nos médicos. É uma palavra para a senhora hoje. Tá bom? Se a senhora tem algum diagnóstico, a senhora não confia no médico. E se está vindo algum aí, traz ele para cá que nós vamos repreender. Em nome de Jesus. Amém ou não? Lucas 8:43. O caso da mulher que gastou tudo que tinha com os médicos, mas confiou no Senhor e por fim foi curada. Lucas 8, vamos lá em Lucas 8. O terceiro evangelho, antes de João, depois de Marcos. Olha o que diz. A cura da mulher enferma. Enquanto ela ia, as multidões o apertavam. Aí agora o 43, né? Certa mulher, mas aqui, ó, enquanto ela ia, as multidões o quê? Apertavam ela. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E a quem ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela primeiro foi lá nos médicos, gastou tudo que tinha. Resolveu, irmão? Então não gaste. Se você tem uma conta alta para pagar de médico, vem aqui primeiro. Porque é a maneira do diabo roubar a sua bênção. Posso ouvir um amém ou não? E nós vamos te ajudar, vamos guerrear com você, em nome de Jesus, para você não jogar dinheiro no lixo. E veio por trás de Jesus e lhe tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Entende ou não? Então, Deus, quando a gente está aqui pregando, nós estamos entrando naquele nível de perceber a alma de vocês. Né? Como eu estou percebendo ali a Dona Lúcia. Hoje é a Dona Lúcia que eu vou pegar no pé. Amém? Então hoje é para a Dona Lúcia. Para a senhora não vai aceitar a enfermidade. Só não vai aceitar a derrota. Só não vai aceitar nada. Está entendendo ou não? Em nome de Jesus, é ou não é? Amém ou não? Vai lutar. Aconteça o que acontecer. Não sei o que vem e não sei o que está acontecendo. Mas o que é que acontece? Fitando os olhos, a gente percebe a alma de vocês. Então nós estamos começando a viver aquele nível bacana por causa da unidade que nós temos aqui. Então todo culto Deus mostra alguém, não é? Com alguma coisa na alma, com algum problema, com alguma resistência. E Deus então vai nos curar, vai nos abençoar. Quantos creem, recebem, digo amém. Então terceira maneira, né? Do diabo tentar roubar as nossas bênçãos ou trazer problemas para nós. Cuidado com os procedimentos médicos. Nunca faça um procedimento médico baseado em um só diagnóstico. Antes, procure ter 2 ou 3 exames e avaliações médicas.
Enquanto tiver divergindo os diagnósticos, não faça nada. Ou seja, eu estou com o diagnóstico médico, beleza. E agora o outro? O outro é outra coisa. Vou fazer um terceiro. Esse terceiro não bateu com nenhum dos dois. Faz o quarto. O quinto não bateu. Primeiro tem que parar aí que tem alguma coisa errada. Quinto, 3, 4, 5, não bate. Eu arranco o rim, arranco o pé, a unha. O que tem? O que eu tenho, pelo amor de Deus? Que cada um fala uma coisa. Diz que um cara apagou um cara lá para tirar a perna um diabético lá no hospital de base. Quando o cara acordou, tirou o pé errado. Quem já ouviu falar nesse caso? O cara foi lá, não, viu lá, o cara escreveu o pé, o cara batendo papo, sei lá o quê, tirou, a pessoa apagou porque era geral, a pessoa apagou. E de repente, quando ele acordou, não era o pé, teve que tirar o outro, ou seja, amputou o pé certo, que não tinha problema. Gente, então, aí teve que fazer outro procedimento que de fato havia. Meu Deus do céu, gente, onde nós estamos? Então, vigiar e orar. Em nome de Jesus. Nós vamos ser cautelosos. 4. Seja qual for os sintomas de doenças e enfermidades, coloque sua confiança em Deus. Busque socorro espiritual preventivo. E a qualquer sinal ou rumor de enfermidade, declare a palavra de Deus. Todos os dias eu levanto, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor fez para mim. Ainda que ele não esteja maravilhoso nos resultados. Ainda que você esteja passando mal. Esse dia é maravilhoso. Eu lanço a palavra para o meu dia terminar melhor. Ou ele ser melhor. Ou ele ser mesmo um dia o quê? Maravilhoso. Obrigado, Deus, pela minha vida, pela vida dos meus filhos. Satanás, eu te repreendo. Solta a minha vida, da Luciana, do Anjo Rubens, do Vitor Rubens, dos nossos discípulos, do Universo MT, daqueles que têm aliança conosco. Solta Satanás em nome de Jesus. É uma ordem, você tem que me obedecer. Exercite, irmãos. Academia espiritual. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Se desejar prosperar, declare versículos com promessas bíblicas sobre prosperar. Provérbio 10, 18. O que está escrito lá? A bênção do Senhor enriquece e com ela ele não acrescenta dores. Vamos ver se é isso. 10, 22, né? Eu botei aqui errado, corrija aí. Às vezes a gente às vezes sabe de cabeça e é tanto versículo que trocou. Não sei o que é o 18. Vai que é uma bênção. Bênção é, né? A palavra de Deus. O que retém o ódio é de lábios falsos. E o que difama é insensato. Nós estamos falando de língua, então anota esse aí também. Olha só que tremendo, ó. O que retém o ódio é de lábios falsos. A pessoa acaba tendo lábios falsos. E o que difama, ele é insensato. Então, uma pessoa que fica difamando a outra, ela está na categoria de insensato. E no 22, anota aí o 22, que é sobre prosperidade, corrija aí. A bênção do Senhor enriquece. Ela empobrece ou enriquece? Gente, se a bênção do Senhor estiver de fato na minha vida, na minha casa, sabe o que vai acontecer? O sinal é enriquecimento. Já pensou? Sinal de que nós precisamos buscar a bênção de Deus, a autorização de Deus, a bênção de Deus repousando sobre a nossa casa. O que eu devo fazer? Então analise, observe, procure, pergunte, pastor, o que eu devo fazer? Qual versículo bíblico para me atrair a bênção de Deus? Por exemplo, pagar primícias tem a finalidade de quê? Atrair a bênção de Deus. Ezequiel 44, 30, quer ver? Deixa eu confirmar aqui, calma antes de você anotar. É isso mesmo. O melhor de todos os primeiros frutos, de toda espécie e de toda oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção do Senhor sobre a vossa casa. Então, por isso você paga a primícia. Está aqui o primeiro tributo ao Espírito Santo. Querido, já pensou? Você paga tributo e Deus repousa a bênção dele na sua casa? Você tem que pagar e confessar esse versículo. Deus, eu paguei primícia hoje. Eu chamo a existência a bênção do Senhor, que ela repousa sobre minha casa, sobre minha vida. Posso ouvir um amém ou não? Amém. Então são esses versículos que você tem que usar se você quer a bênção de Deus. Ezequiel 44, 30. Depois acrescenta aí na pregação para mim. Por exemplo. Aí do Provérbios 10, 22, né? Com relação à prosperidade é o 22.
Isaías 1,19. Se quiserdes me ouvides, comereis o melhor dessa terra. O melhor ou o pior? Gente, teve uma vez que eu tomei posse desse versículo de tal maneira e eu fiz um teste. Vocês lembram quando eu comecei a trabalhar com dívidas? Lembra do meu testemunho? Quem lembra, diga amém. Eu comprei quantos ternos? De 1,99, ou de 99. De 99. Isso, grande, 3. 3 ternos, não esqueça nunca mais de quantos ternos eu comprei. Quantos ternos eu comprei? 3. Tudo de 99. 99, mas... Aqui no Alameda. Alameda, foi mal. Na Alameda ali. Desculpa. Hã? Na Colombo, aqueles... Colombo, lógico, né? E comprei aqui lá, meu irmão, que ele passava, depois da terceira lavada, isso aqui ficava duro. Isso aqui ficava assim, ó. Se passasse errado, ele ia ficar assim, ó. E ali eu falei, Deus, eu me apego a Isaías 1,19 e como sinal eu vou usar terno no Hugo Boss. E comecei com o tal do terno. Eu ia pregar, eu vou usar terno no Hugo Boss. E falava para lá, e falava para cá. Alguns me entendiam, outros me achavam metida besta. É por isso que não vai contar para qualquer um a sua bênção. Conte para quem acredita. Por isso nós vamos ter um grupo que você vai falar isso aqui. Eu vou ter tal carro, eu vou ter tal roupa. Você acredita que ele te pega. Aí passei uns 2 anos confessando e pregando, irmãos. Primeiro, na época, me comprar um terno Hugo Boss, tinha terno Hugo Boss que valia o preço de um Fusca. É caro. Na época era mais caro ainda, porque tudo importado. Não era ainda chinês, era americano ou vinha da Itália, né? Se eu não me engano. Aí um dia eu vi a voz de Deus. Começa a trocar os seus ternos por terno Hugo Boss. Eu corri lá para o Hugo Boss, lá no Parque Shopping. Até hoje os meninos são meus amigos. Onde a gente se encontra, o telefone deles. Eu comprei o primeiro. Comprei financiado, mas só para pisar na cabeça do diabo. Eu chegava lá. Que Ari? Você foi lá comigo, né? É porque o Ari andava grudado o dia inteiro. Agora que ele comprou um táxi, não quer mais andar comigo. Hã? Aí eu comprei, irmão, mas nem que eu pise na cabeça do diabo. Eu vou pagar esse terno financiado. Paguei direitinho. Aí comprei o segundo, comprei o terceiro. Glória a Deus. Aí viajei para os Estados Unidos em 2003. Aí fui lá e comprei 3 ternos do Hugo Boss. Quer dizer, até ali eu tinha comprado 3. Eu comprei agora 3 de uma vez só. Aí eu estou voltando. Aí o apóstolo sentou no avião com um jovem. A Luciana foi para o Canadá, mais o Ângelo, mais a apóstola. E o apóstolo voltamos sozinhos. Aí o apóstolo sentou junto com um jovem. Começou a conversar com ele. E aí, você faz o quê? Você trabalha? Eu sou empresário. Ah, espera um pouquinho. Rubens, senta aqui com ele. Aí eu sentei lá junto com o jovem. E ele sentou no meu lugar. Trocamos de lugar no avião. Aí eu perguntei, você trabalha com o quê? Ele falou assim, eletroeletrônicos. Aí eu pensei, é muambeiro de Miami, né? Aí eu falei, legal. Mas, vou te falar um negócio que dá dinheiro, que eu vi aqui, lá no Brasil você vai ganhar dinheiro, hein? O que é? Aí eu olhei para um lado e para o outro, né? Terno no Hugo Boss. Você gosta do terno Hugo Boss? Aí eu falei, gosto, para mim é o melhor que tem. Legal. Quando você precisar, vou te dar meu cartão, você me liga. Aí eu falei assim, não, tá bom. Só que fala o seguinte, como você que está vendendo, você pega meu cartão, quando você estiver indo para Miami, você me avisa que tem um monte de amigo meu que tenho certeza vai querer. Você vai vir, pelo menos com 5 aí, a 10 já vendido. Não, faz o contrário. Quando você precisar, você me liga e eu te atendo. Mas o vendedor é tu, né, meu filho? Não está errado, né? O vendedor que tem que correr atrás do cliente. Aí quando ele me deu o cartão, o que era? O herdeiro da marca Hugo Boss. Aí quando eu vi Deus do lado assim, não só te dei o terno, como botei um dos donos da marca diante de ti. E aí foi a viagem, né, irmão? Glorifiquei a Deus. E foi tremendo. Com uma experiência dessa. É a mesma coisa aparecer um anjo, né? Não pode ser coincidência, né? O cara, quando ele me deu, quase caí para trás, quer dizer. A troca de lugar, tudo. Agora, o cara que não tem fé, meu irmão, ele não vê isso. O cara que não está buscando Deus, não está preparado para ver as coisas de Deus. Eu creio uma hora dessa, por exemplo,
que eu vou ser sorteado, algum de vocês, nós vamos contar a vitória, um sorteio bacana. Um carro, um apartamento. Vai com Deus, boa viagem, hein? Na próxima não pode ir antes. Ainda vou te pegar por causa disso, vou só aliviar. Boa viagem, vai com Deus, dá um abraço nas crianças. Amém, gente? Nós temos que crer, nossa vida, por exemplo, amanhã eu vou levantar esperando um aumento. E zerou. Amanhã eu vou levantar esperando um aumento de vendas, de renda. Então amanhã levante declarando, não fica olhando aonde. A Bíblia diz que você lança a semente. A palavra também é uma semente. Se você está fiel, querido, você tem direito. Lançando a semente, é como se o homem, o reino de Deus é como se o homem lançasse a semente à terra, se levantasse de dia e de noite, não sabendo ele como, por si só a semente o quê? Germina. Não sabendo ele como. Eu não sei como, e eu não tenho que ficar me preocupando como é que Deus vai trazer a minha bênção. Eu vou chamar a existência a minha bênção. A bênção, toma uma decisão aí, meu irmão, a bênção vai ter que correr atrás de mim a partir de hoje. E é 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, eu não sei quanto tempo. Nós temos uma vantagem aqui, porque nós estamos com tudo planejado, tudo embasado na Bíblia, estamos orando todos os dias. Então a nossa vantagem com relação aos outros, somente confessando, ela é enorme. O que é para acontecer em 7 anos, nós vamos reduzir para 1, 2 anos, 3 anos. Quando você recebe, digo amém. Praticamente quase todos vocês já tiveram alguma experiência aqui. Não pode esquecer dela, tá? Porque senão, se Deus vê que você depende de uma experiência nova para poder glorificar Ele, a coisa para. Glorifica a Deus com o que Ele já fez. Pega uma bênção que Deus lhe deu e não esqueça dela. Em nome de Jesus. E tudo vai acontecer. Agora, esteja pronto, queridos. Por exemplo, quem vai para Israel aqui, diga amém. Eu lhe pergunto, você já tirou o seu passaporte? Os amém já foi lá para o chão. Você tem que tirar o passaporte como quem creu. Ainda que você não vai, você tem que agir à altura. Por favor, você tem que estar pronto, querido. Você tem que estar afinado com aquilo que você declara. Amém, gente? Vocês estão entendendo ou não? Vocês estão me entendendo ou eu estou falando em alemão? Eclesiastes 2, olha que texto, irmãos. Eclesiastes 2, 26. Porque Deus dá. Ele dá o quê? Sabedoria. Fala, sabedoria. Ele dá conhecimento e prazer. Fala, Deus dá. Deus dá. Bem pausado agora. Deus dá. Quem disse que prazer não vem de Deus? Não é o prazer debaixo do pecado, é o prazer debaixo da bênção de Deus, do certo. Posso ouvir um amém ou não? Então Deus dá conhecimento, sabedoria e prazer ao homem que lhe agrada. E como é que eu agrado a Deus, irmãos? Fala, exercitando a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. De modo que aqueles que se aproximam de Deus, quantos estão se aproximando de Deus, diga amém. Tem que acreditar que Ele existe. E que se torna galardoador. O que é galardoador? Presenteador. Meu Deus, o seu Deus é um presenteador. O que é um presenteador? Se tu encontrar com um presenteador, o que vai acontecer? Então se encontre com Deus todo dia, pelo amor de Deus. Busque Ele. E você vai encontrar. Deus vai te presentear. Deus vai te responder. Quando você recebe essa bênção, aplauda ao Senhor. Dê glória a Deus. E uhul! Então, Deus dá conhecimento, dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho. Ao que vive pecando, ele vai trabalhar, trabalhe. Ao que vive pecando, irmãos,
Ele está dizendo que você vai trabalhar muito para juntar e amontoar a fim de dar aquele que agrada a Deus. Posso ouvir um amém ou não? Um glória a Deus. E Isaías 1,19, se quiseres me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Lembra do terno Hugo Boss lá? Olha, o ômega que eu tenho lá em casa, eu lembro quando eu fiz o meu projeto Romper, para o ômega, ele levou, foram 2 anos para ele vir, era para vir 7. Aí quando foi 99, foi lançado, 2 anos não, é 1 ano. Em 1 ano, Deus me deu condições de comprar o ômega. E no Brasil foi lançado o ômega vermelho Rubens. Vocês lembram desse testemunho, né? Amém ou não? Qual é o nome da cor do ômega? Onde é que você já viu? Vermelho Rubens. Ele veio da Austrália. E quando eu pedi, era aquele ômega brasileiro, que substituiu a Opala Diplomata. Aí lançou aquele ômega lá em casa, ele é ano 2000. Mas em 98, Deus me deu condição de comprar ele. Mas eu procurei andar na honra. O cara que acreditou em mim, com 3.500, Grando, para mim começar a comprar os ternos lá, e pagar o panfleto, sair na rua para distribuir de manhã, correr. Viu, Cristiano? Se tu não me entregar esse panfleto terça-feira, bicho, pensa no cara que vai pregar aqui 1 mês sobre panfleto. E tu não vai poder faltar. Porque tem 2 meses que eu estou tentando, meu filho, te ajudar com o panfleto. Você me entrega esse panfleto, pelo amor de Deus. E eu saí na rua entregando panfleto sobre um trabalho de recuperação de dívidas. Se você está endividado, sofrendo, vem aqui. Era quase um... Fico curado, né? É quase uma campanha evangelística. E assim nós começamos. Então, quando foi em julho de 98, eu comprei uma Amarelo e Candy, lançamento do ano no Brasil, a perua do ano na Europa. E 14 dias depois eu comprei outra zero para o cara que acreditou em mim, por honra. Com R$3.500, ele levou uma. Em 2 anos ele ganhou 500 mil de salário comigo. O cara que não ganhava R$500. Quer sinal maior? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e... Crede no Senhor vosso Deus. Crede em seus profetas e... Acredite no que eu estou dizendo a vocês. Deus vai te abençoar. Posso ouvir amém ou não? E João 10:10b, que é o versículo bíblico do Miva, né? Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Deus vai nos abençoar porque é vontade dele. A Bíblia diz que Deus faz votos pela nossa prosperidade, como é próspera a nossa alma. Deus faz voto, irmãos, para a gente prosperar. Por que ele não está prosperando? Primeiro, a gente está dependendo do trabalho, eu estou dependendo do que eu vejo. Eu não dependo mais do que eu não vejo, que é Deus. É igual a doença, não seja dependente dos seus braços, querido, porque uma pessoa que depende de si mesmo. Um dia eu lembro que o apóstolo, há muitos anos atrás, eu tinha uma empresa, e o apóstolo chegou na minha empresa, né? Estava lá até faturando bem, ele olhou aquilo lá tudo, eu pedi para ele orar lá. Aí ele falou para mim: se você adoecer hoje ou morrer, o que vai acontecer com essa empresa? Eu falei: vai falir. Era a conclusão que eu tinha, porque tudo eu que fazia. Tudo dependia de mim, a criatividade, a comercialização, a administração, era cheio de energia, né? Eu gostava de trabalhar e fazer tudo. Hoje, irmãos, que eu começo um trabalho, eu já procuro fazer um discípulo, alguém que cuide. Posso ouvir um amém ou não? Então, que nós vamos sair dessa história. Por exemplo, nós temos um evento aqui. Nós não podemos ser centralizadores. Eu botei você para cuidar de um departamento. Não seja centralizador. Centralizador é aquele que vai fazer tudo. Não bota ninguém para fazer nada. Então você vê que nosso evento aqui é tudo esparramado de tarefa, né? Sim ou não? Esse evento aqui mobilizou a igreja inteira. Quero parabenizar todos vocês que fizeram. Quero parabenizar a Luciane, que distribuiu todas as tarefas. Eu quero parabenizar cada um. Mas agora nós temos que sempre aperfeiçoar. Quantos concordam que devemos melhorar a cada dia? Amém? Amém? Então nós não podemos ser o quê? Centralizadores. Priscila,
Não seja centralizador na sua empresa. Júnior. E nem olho grande. O que é olho grande? Eu começo a dar certo negócio, eu já aumento a tabela. Cuidado, gente. Começou a dar certo, aguenta. Curte um pouco ali a bênção. Amém ou não? Então vamos aprender a viver. Vamos andar por fé. Vamos batalhar e vamos ralar. Quantos creem e concordam, digo amém. Malaquias 3, 8, 11. São versículos bíblicos, nós falamos da primícia, né? Aqui Malaquias 3, 8, 11 fala que nós devemos o quê? Para a gente não ser roubado, não tomar prejuízo. Então pagar o quê? Os dízimos. Olha só, roubará o homem a Deus, todavia vocês me roubam e dizem, em que te roubamos, Senhor? Aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. O Júnior já vai pegar o envelope dele. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim vocês me roubam. Vós a nação toda. Quem não paga primícia é amaldiçoado. Quem não paga dízimo é amaldiçoado. É Deus que está dizendo, querido. Ou a gente crê no que está na Bíblia, para a cura, para a área financeira, ou não. Não deixe o mundo aí fora te enganar ou pregar outra coisa. Porque eles não vão pregar isso para você. Eles vão ser contra. Você concorda ou não? Eles não têm o quê? A palavra de Deus. Não têm visão e muito menos o quê? Fé. Então não dê ouvido ao que se diz aí fora. Inclusive tem irmãos pregando que não se paga dízimo, não sei o quê. Jesus lá no Novo Testamento diz, não fazer essas coisas sem negligenciar as demais. Paga o dízimo do coentro, da hortelã, sem negligenciar as outras coisas. Não é porque está perdendo espaço, né? O próprio povo quer pagar. A coisa é tão, mas glória a Deus, está melhorando. Aí ele diz assim, ó, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso. Você pagou? Prova a Deus. Aprende a provar a Deus, querido. Então, Deus, como é que eu provo o Senhor? Como é que eu faço? Faz uma prova com Deus. Deus, abre portas para mim, melhora a minha venda, não deixa eu tomar prejuízo. Peça a Deus sinais. Amém, querido? Não é pecado, não. É lógico que não peça a Deus sendo infiel, né? Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. E seja fiel nos seus tributos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, bem como nas ofertas. E para encerrar, Romanos 13. Romanos 13. Pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem honra? Honra. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então você deve observar todas essas coisas. Pagar tributo. Deve respeitar as pessoas. E deve honrar as pessoas que você deve honrar. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus. Antes de nós orarmos pelos enfermos, pelos visitantes. E dar os nossos... Quero dar os avisos. Então, terça-feira, 10 da manhã, reunião com homens e mulheres de negócio e desempregados. Aqui, 10 da manhã, normal. Vamos estar trabalhando. O pessoal que vai montar aqui, chega um pouco mais cedo e monte. Aí, foi 5 mesas, né, que nós colocamos, 4, não lembro. Carlinha, traz aquele esquema lá daquela semana de curso lá que eu pedi para você. Manda para mim amanhã e traz ela na terça, por favor. Não, filho, aquela que você viu, qual era o dia que... Você tem uma pastinha lá, qual é o dia que tinha o Impetec, sei lá. Passa para mim que dias que tem lá, porque eu preciso ver para me fazer uma programação. Às 19 horas, reunião de oração normal. E também a Edna, mas a Lívia pede para entregar o relatório das barracas para a gente fazer uma avaliação. O relatório financeiro, né? O relatório da barraca de cada um, ficou responsável pelas barracas e pegou dinheiro com a Edna. Quem não fez ainda, terça-feira, 19 horas, a Edna e a Lívia vão estar aqui para fazer esses acertos. A nossa festa foi uma bênção, foi um sucesso. Ok, querido? Nós vamos avaliar praticamente o que entrou, não foi, acho que não pagou 30% da festa. A gente vai aprender a melhorar, entendeu? Amém ou não? A festa foi muito legal, foi que Deus há de nos honrar aí, em nome de Jesus. Quantos concordam? Depois nós vamos dar um relatório maior aí para a gente ver como ficou. As nossas estratégias, onde a gente precisa melhorar. Às 20 horas, nosso breakfast, né? E estudo da Bíblia. O jantar das graças alcançadas será 12 de agosto, 19h30, como nós temos falado. Queridos, está pronto? Os convites estão aqui.
Então, o que eu pedi para vocês? Em vez de nós fazermos duplo, quero que pegue. Em vez de fazer... Não, deixa para terça. Vamos entregar terça? Porque... De quê? Ah, já está aqui? Ah, então... Vamos fazer terça. Tá, Edna? Terça. Aqui, Júnior. Isso aqui é para cada pessoa que pega o convite, quantos pegou. Eu vou pedir para vocês nos ajudar a se mobilizarem com relação a esse convite. Não vão ficar... Vamos servir a Deus um pouquinho mais. Porque, olha, todos os nossos jantares, fora esse agora, que a gente deve estar uns 4 ou 5 mil, que esse evento vai sair vai ter que pagar a parte. Nós vamos ver quanto vai dar essa história, pelo que se arrecadou. Amém? Se der 3 mil, nós vamos para 15 mil de déficit nos nossos jantares e eventos. Ok ou não? Amém, queridos? Então, assim, nós queremos fazer tudo, porque tudo a gente pode fazer, e vocês, se todo mundo se mobilizar, não tem déficit. Os outros foram free mesmo, né, 0,800. Nós já fizemos o teste das pessoas ofertarem. Você vê que as pessoas não têm costume de ofertar. Vem aqui, dá R$2. Ela come R$50 e dá R$2. É isso daí. Muita gente não veio porque foi desistindo, porque eu falei que tinha que pagar. Mas veio gente que não vinha no de graça. Então foi muito legal. Acho que foi super compensador. E vamos nos ajudar, nos mobilizar, porque hoje a igreja o jantar ainda é para 100 pessoas, 120, 150. Mas quando for para 1000 pessoas, quando for para 500, hein, a coisa vai tomando outra proporção. E se a gente não estiver preparado, a gente acaba deixando de fazer evento, porque com medo de dar prejuízo. Só antes de sair do aviso da terça-feira, reunião às 19 horas, da nossa reunião, lembrando que o chá de bebê da Estezinha também é às 19 horas, tá, gente? Todo mundo tem que chegar na terça-feira às 19, aí quando a Edna e a Lívia forem acertando os relatórios com o pessoal, nós vamos ter a comemoração do chá de bebê da Esther, tá? Que vai ser junto com o nosso coffee break. Ok? Todo mundo recebeu, né, o convitinho e tudo. Então, confirmando que vai ter mesmo, terça-feira, dia 15, às 19 horas, o chá de bebê da nossa Estezinha, tá? Ô Edna, então você põe uma mesa ali no canto ou ali fora. Escolhe um lugar com a Lívia, viu? Bota uma mesa, acho que ou melhor ali fora para não atrapalhar o andamento aqui dentro de oração, da chá de beijo. Amém? Amém? Então o que eu quero conversar com vocês? Vamos nos mobilizar. A ideia nossa, eu quero que você ore, que você adquira. Nós tínhamos pedido para cada um pegar 2 convites duplos, nós achamos melhor fazer individual. Então, serão 4 convites individuais de 25 em vez de... Então, pegue aqueles convites e negocie eles ou semeie para alguém. Posso ouvir um amém? Para a gente fazer um trabalho, nossa meta próxima é 150 pessoas aqui. As pessoas estão vindo, estão gostando, né? Os comentários devem ter sido positivos, né? Com relação aos convidados de vocês. Eu ouvi muitos elogios. Tem que ter elogio, porque, né, o trabalho foi tremendo, foi muito trabalho, foi um esforço, ficou todo mundo, né, super cansado, mas foi gratificante. Então, parabéns a todos pela parte que nos cabe, né, agradecer. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe vocês. Eu quero que vocês estejam orando para nos ajudar com relação a esse jantar, para a gente fazer o melhor jantar, amém, queridos? E quando a gente vai buscando a estratégia para nós aqui, para aquela que vai dar certo. Teremos vários testemunhos, como por exemplo, né, vai ser o testemunho, a jovem que estava infeliz no seu trabalho, que é a Carlinha. A Carlinha muitas vezes deu crise de choro, de muita tristeza pela maneira que ela era tratada no trabalho, era a nossa oração. E lógico, por ela depender daquilo, ela não podia sair e se dar o luxo de perder um emprego que ela tinha. E aí, o testemunho da Carla, então, né, vai ser um dos testemunhos fortes. Ela entrou no MIVA, fez seu projeto romper, em 16 meses, se tornou dona de 50% da loja Confraria no Lago Sul e ganhou um Honda Civic que pediu a Deus em seu projeto romper. Posso ouvir um amém? Honda City. Amém, queridos? Então vai ser um testemunho da Carla e mais um monte de testemunho de vocês que a gente vai estar falando. Olha aquele ali, tá, vai estar o testemunho do Ramon lá, em nome de Jesus já. Que o Ramon, quero também falar aqui, né, Ramon? Que o Ramon, acompanhamos passo a passo ali, o Ramon pôde, a empresa dele chegou no salário que ele pediu a Deus, não é? E a outra empresa dá uma condição, uma carreira. Então nós conversamos e é lógico,
A minha opinião, sugestão para ele, né, que a decisão é lógica dele, meu filho, olha para o futuro, esse negócio de ganhar mais aqui agora por causa de pouca coisa, lá na frente você vai recuperar. Porque você tem trabalho numa empresa que ela tem um plano de carreira para você e só depende do seu esforço. Não é melhor? Amém, queridos? Então a gente não está aqui só vendo o dinheiro hoje. É igual esses investimentos. Nós não estamos assim sofrendo ou preocupados porque estamos com 12, 15 mil que foi déficit. Sabemos que Deus vai frutificar. O que nós queremos é aprender a fazer eventos sem déficit. Para você, quando fizer o seu trabalho, os seus projetos, também não haja o quê? Déficit. Aqui é um lugar onde sai unção para o sucesso. É só apenas isso. Ok, queridos? Posso ouvir um amém? Então o convite vai estar disponível terça-feira. Terça-feira você vai procurar. Nós vamos deixar aqui. Carlinha, você vai ficar responsável. Pode ou não? Aqui tem a Edna, já fez o mapinha. A Edna vai estar acertando com o pessoal. Você vai nas pessoas mais o Júnior. Vocês dois são responsáveis. E anotar o nome, entregar 4 convites, pelo menos para cada um. E cada um vai tentar orar, vender esses convites. Não está incluído o seu, não. Amém, queridos? 4 por pessoa é R$25. A janta que nós damos aqui, irmão, você não paga em lugar nenhum. É ou não é? Sobremesa que a gente dá aqui, querido, brincadeira. Então, e é o que Deus abençoa aqui. Então, não fique triste nem aborrecido que você vai fazer para Deus. Eu quero estimular a tua fé. Se você não der conta de vender, compra e paga. Você tem 2 opções. Então, nós estamos estimulando você a aprender a vender convite, falar. Cara, mas o jantar é bacana. Um jantar desse lá, sendo com R$50, duvido você comer. E aí vai aprendendo a vender, ora a Deus, desenvolva aí os seus talentos. Bom, eu quero chamar aqui o Grando, Ari. Eu quero que você unge o Grando aí. Ele estava com alergia, vamos lançar a palavra de vitória. Amém? Pode botar para cá. Vamos ficar em pé. Coloca uma música de fundo aí. A música, né, que tem a ver com cura aí. Aline Barros, uma coisa assim. Não. Dona Lúcia, nós queremos orar pela senhora, Dona Lúcia. Quem foi que te convidou? Que bênção, a sala de palmas, tá vendo? Foi Jesus, hein? Foi? Olha, gente, aquele trabalhão todo da festa do seu João já rendeu um fruto. Dona Lúcia está aqui. Peraí, o que foi? Eu fui bem recebida. Ela foi bem recebida por nós e voltou hoje, amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Que bom ter a senhora aqui. A senhora mora longe? Mora pertinho? Que bênção, é nossa vizinha, então. Já está dentro. Pastor, ora por ela. Queridos, vamos orar para a Dona Lúcia, amém? Vamos abençoar ela. Estenda as suas mãos para cá, vem cá, Edna. Eu peço que vocês orem. Esses dias eu estou com problema de sinusite, mas eu estou rejeitando, viu, pastor? Eu estava deitada, aí eu escutei vocês cantando louvor, aí eu falei assim, Senhor, eu vou lá. Aí eu lembrei, né, que tinha culto. Aí eu falei assim, nossa, o Salão Cristão é tão caro o aluguel, mas é culto mesmo. Que pensão. Aí eu quero que vocês orem para que Deus esteja operando, né? Libertando dessa sinusite. Me dá uma dor de cabeça. Eu tô até com essa touquinha assim para não pegar friagem. E eu tenho um imóvel ali para alugar e eu vou pedir oração a vocês também, né? Para que o Senhor prospere, né? E traga uma pessoa certa. Em nome de Jesus, amém? Deus, nós abençoamos Dona Lúcia. Colocamos aí a pauta de oração para ela aí, Deus. Pedimos que o Senhor envie uma pessoa para alugar o imóvel dela, que seja uma pessoa certa, uma pessoa equilibrada, honesta, que tenha responsabilidade para pagar em dia seus aluguéis. Repreendemos a enfermidade. Pelas pisaduras de Jesus, ela foi sarada. Pode ungir ela aqui, Ari. Eu repreendo a enfermidade, sinusite, sai da vida da Dona Lúcia. Pelas pisaduras de Jesus, ela foi sarada. Se tiver alguém doente, chama os presbíteros da igreja e ela veio. E nós vamos orar por ela, nós vamos declarar a cura, a libertação. E hoje o Senhor, quando eu pregava, o Senhor mostrava muito a alma dela. Então está aí a enfermidade, né, o decreto que existe da sinusite. Nós decretamos que pelas pisaduras de Jesus, ela vai ter uma saúde, ela vai ser restaurada. E ela vai servir ao Senhor com os anos de vida que ela ainda tem, que são muitos, para a honra e glória do Senhor. Nós declaramos todas essas coisas. Quantos creem e concordam, digam amém. Muito obrigado, Deus. Também vamos orar pela
A Paula da Confraria, que é sócia da Carlinha. Deus, nós abençoamos a Carla e repreendemos a Paula. E repreendemos todo o mal, toda cilada do diabo contra ela, contra a sociedade dela com a Carlinha, que haja tudo bem e que ela também possa ter dias melhores para a honra e glória do Senhor. Quantos concordam e o sucesso do aniversário dela, que o Senhor possa dar um presente? Quantos concordam, coração, digo amém. Jean, ora aqui pela Carla, representando a dona Francisca, a mãe dela, né? É a sua mãe que está doente. Ela fez cirurgia de catarata, tá bom. Lembra de pedir oração antes, quando for isso, tá? Tá bom, mas lembra assim mesmo com rápido. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos a catarata, nós repreendemos todo, amor, ora pelo Vitão, nós repreendemos toda enfermidade, em nome de Jesus, e que ela vai ter as vistas normalizadas, melhor do que estava, o procedimento médico que não vai deixar sequela. Quantos creem e concordam com a bênção sobre a mãe da Carlinha, a dona Francisca? Diga amém. Nós declaramos a bênção, a saúde e a prosperidade sobre a dona Francisca, em nome de Jesus. Oh Deus, colocamos diante do Senhor também o curso de noivos que nós pretendemos fazer. Vai ser sábado de manhã agora, amor? Nós vamos fazer um curso de noivo, porque tem muito noivado, ou fica do noivo ou está noivo. Então o curso de noivo é um curso para quem está noivo ou vai ficar, amém? Então, aqui está dizendo que vai ser sábado de manhã, deve ser lá em casa. Vou ver com a pastora. E nós vamos fazer um curso para que você não entre. E quem quiser fazer, que pretende se casar, vai lá, meu irmão. É um ato profético, né? Em nome de Jesus, que às vezes você não sabe como é que funciona, a maioria, mas nós vamos direcionar vocês em nome de Jesus. Quem pretende ficar noivo, em nome de Jesus, você está convidado. A pastora vai falar melhor. Amor, estou falando que quem pretende se casar pode ir para o curso de noiva? Pode não, tem que ir, porque só vão haver... Ó, a Alexandra e a Vânia estão querendo ir. Ah, quem é solteiro? Uai, se quiser ir, pode ir, não tem problema nenhum, é bom que já vai aprendendo. Só vai ter um por semestre, gente. É um ato profético. Os noivos têm que ir, viu? Roberta e Daniel, Ângelo e Rayane, e quem é mais? Luiz e Lohane, muito bem. Ramon e Aline, Júnior e Carla, sábado às 10 horas lá em casa, tá? Sábado de manhã às 10 horas, a gente não pode fazer à tarde, infelizmente. Blenda e Bruno, eu sei que você trabalha, né, filha? Mas vai ter outro semestre que vem. Nós vamos fazer um curso de noivo por semestre. É porque ele é um pouco longo, não dá para fazer o tempo todo, não. Tá? Tiago e Patrícia, misericórdia, meu filho. Dandan não pode ir? Então você que vai casar logo, você vai e passa para ele. Qualquer coisa a gente ministra para ele outro dia, outro horário. Assim, a parte do noivo, tá? Não percam, sabe por quê, gente? A gente só vai dar esse curso uma vez por semestre. Então, quem já está pensando em ficar noivo, quem já está noivo, quem está querendo ficar noivo, aproveita e faz. Amém? Ó o Esdras rindo lá atrás. Chega, tá rindo de orelha a orelha. Amém? Abafa, Bebela. Vamos orar pelas ofertas, irmãos. Nós abençoamos as ofertas, os tributos daqueles que entregaram, os fiéis, nós profetizamos. Deus, nós fazemos prova do Senhor. Todos aqueles que estão sido fiéis ao Senhor, que o Senhor possa melhorar, abrir a porta, as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas sobre a vida deles. Quantos recebem, digo amém. Nós abençoamos a semana de vocês. Põe a mão na cabeça e fala assim: Deus, em paz eu vim, em paz eu vou voltar. Livre dos malfeitores, dos filhos de Belial, os malfeitores, os ladrões, os homicidas, os assassinos, os roubadores e todas as pessoas perversas, bêbados, motoristas embriagados, pessoas passando mal no volante, livram do caminho delas, dos barbeiros também. Em nome de Jesus, amém. Tenha uma maravilhosa semana em nome do Senhor, amém? Ajudem os homens a recolher as cadeiras. Cabeça. Coisa linda. Deus abençoe a todos, tenham uma semana de vitória. E, gente, vamos demonstrar a Dona Lúcia, a nossa